Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, vocês acompanham aqui. Gente, tem muita novidade, muita coisa acontecendo que eu vou contar aqui tudo pra vocês nesse vídeo recheado de informações e de notícias. Antes da gente começar, é muito rápido, aquilo lá de sempre. Vão aí no botãozinho vermelho inscrever-se, quem ainda não é inscrito. Se inscreve, ativa as notificações e deixa o like, que é tudo de graça. Se inscrever, ativar as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo e vão deixando like, que é tudo de graça. Posso contar com essa moral? Obrigado, galera. Obrigado de coração. Bora, eu te digo, bora pro vídeo, tem muita coisa. Bora, gente. Mas antes também vão deixando aí nos comentários a frase que vocês mais gostam. Te digo qual que é mesmo. SPFC, o maior clube do mundo. Vão comentando, vão escrevendo enquanto vocês vão assistindo ao vídeo, porque Crespo deu seu primeiro treino, chegou, já deu a primeira palestra, a primeira reunião, e o Crespo já dá uma olhada nos jogadores do elenco, já começa efetivamente o seu trabalho, em que nós estamos depositando muita chance e muita esperança. Saiu um videozinho com pouquíssimas imagens do São Paulo, que nem convém eu colocar aqui pra vocês, mas é do Crespo conversando com o elenco, conhecendo, né, os profissionais e chegando mais perto dos jogadores que lá estão. Então tem galera, o homem chegou e já começa a trabalhar, coisa que nós estamos querendo e esperando ver demais do Crespo em campo com o São Paulo. Trouxe aqui pra vocês, então é isso, pode comemorar, podemos comemorar a chegada do Crespo, muito boa dessa nova etapa, dessa rebaixada do São Paulo. Vale falar aqui do caso Juan Tressoldi, que vai entrar pra história. Isso é pouco, né? Eu vou trazer aqui pra vocês, já fiz vídeo antes aqui, né? Quem acompanha que sabe, mas não é uma pequena atualização, mas é só pra ressaltar de novo essa situação do Juan Tressoldi, que eu falei pra vocês no vídeo da manhã, que muito provavelmente vai entrar pra história, né? Pelo futebol do Juan Tressoldi, muito provavelmente não. Mas dessa insistência, dessa vontade do São Paulo querer comprar, né, a continuidade, comprar lá na frente e querer a continuidade do Juan Tressoldi, que é um zagueiro que nem é tudo isso, é um bom jogador, mas não é um craque espetacular, e o São Paulo, e ele tá machucado, e o São Paulo quer de todo jeito a continuidade dele para compra futura. Aí estourou, né? E a diretoria do São Paulo, os administrativos, os caras aí chega de alta cúpula, né? Cadê os jornalistas agora, alta cúpula, se pronunciando em relação a essa situação vexatória em volta do Juan Tressoldi? Te digo, como assim? Do que você tá falando? Para quem não tá sabendo, estão batendo na tecla aí de que o São Paulo, de que os agentes do Juan Tressoldi, o staff, tenham ligação pessoal com o Rui Costa, né? Seja concunhado do Rui Costa. Isso, ao que me consta, não tem impacto legal nenhum, mas não é saudável, né? Não é legal. Se for isso mesmo, por que a diretoria não chega e fala, não dá a cara a tapa falando? Se trombaram na carreira aí, né? Aconteceu... de um pelinho. Aconteceu de o Rui Costa ser o nosso profissional e o concunhado dele, se for isso mesmo, a empresa dele, que agencia, que é o staff do André Soldi, por que não chega e não falam se for isso mesmo, né? Então, um verdadeiro absurdo pela forma como o São Paulo lida, faz as coisas, porque sabe que isso nada, se for isso mesmo, se o empresário, se o agente, o staff do André Soldi tiver algum tipo de ligação extracampo com o Rui Costa, por exemplo, que é o cara da contratação do São Paulo, sabem que isso não pega legal, sabem que isso não soa legal. Então a diretoria precisa se pronunciar, precisa te digo, mas o que tem a ver se for isso mesmo e tal? Gente, o mundo que nós vivemos é isso. Vira tudo público, vira uma bola de neve, as pessoas têm várias interpretações. Então, para colocar panos quentes, precisa de explicação, precisa de um pronunciamento da diretoria em relação a isso, em relação a tudo isso que tá acontecendo envolvendo o Juan Tressoldi. Porque é no mínimo curioso. Pra que quer continuar com esse cara? Por que tanta insistência? Parentes, eu nem acho o Juan Tressoldi tão ruim, acho ele um bom jogador, só que eu sempre achei ele muito caro, sempre nos despertou muita curiosidade porque o São Paulo, logo quando ele chegou, e o Marcos Antônio já tava com o martelo batido pra comprar. Então esse tipo de coisa, nada a gente pega mal. Então eu, sinceramente, como São Paulino que eu sou, estou de verdade, do fundo do meu coração, esperando um pronunciamento em relação a essa história da diretoria do São Paulo. De verdade mesmo. Mas vamos ver como é que vai ficar isso, vamos esperar que esse assunto se encerre o quanto antes, né? Porque o Alan Franco precisa renovar também. E precisa encerrar toda essa questão do Juan Tressoldi. Vai ficar, não vai?
Que conversa é essa? Galera, São Paulo estende um vínculo com a Live Nation, estão falando aí até 2031, a empresa de eventos de shows, né? Isso é bom, né? Usar o Morumbis aí, né, pra fazer os shows no momento, pra trazer receitas. Eu, por mim, não teria nenhum show no estádio, seria só pra futebol. Óbvio, era o ambiente que nós queríamos, né? Era o cenário que nós queríamos. Mas isso é difícil, realmente é difícil. Nos dias de hoje, a maior parte dos clubes, né? Principalmente os que já tem as multi-arenas lá, usam pra isso. O São Paulo também consegue usar, né? Também faz isso. Então, é claro que é interessante. Por mais que às vezes vai perder um mando aqui ou ali, eu acho que vale o sacrifício nesse caso. Eu acho que vale sim, porque shows, eventos, espetáculos trazem bastante receita. Então, nós já temos nossa casa sacrossanta, nosso estádio maravilhoso. Então, por que não trair receitas, trazer receita, trazer benefícios extra futebol, né? Se pode fazer isso, então pra mim tá certo. Então tá aí, o São Paulo renova, isso acho que é uma coisa até que corriqueira, né, no São Paulo, até que normal renovar esse tipo de contrato com essas empresas para continuar administrando algumas questões, por exemplo, essas dos shows, da forma como continua administrando. Então tá aí, pra mim isso é uma notícia legal, bacana, mais um contrato fechado do São Paulo, uma renovação aí, né, mais um vínculo estendido. Galera, Bobadilha foi multado pela Conmebol, estão falando aí em $15 mil, né, que o São Paulo vai pagar, vai tirar do Bobadilha em salário, direito, vai abatendo, né, de salários, direitos de imagem do Damian Bobadilha. Bobadilha que se salvou dessa, né? Vimos um comentário muito infeliz do Bobadilha em que ele pediu desculpas e aí ele agora, pra mim, com o mundo como nós estamos vendo hoje, né? As coisas estão acontecendo da forma que estão acontecendo, pra mim saiu barato pro Bobadilha pelo que ele falou. Aí eu sei que entra em uma outra discussão de dica, ele não falou nada demais, não sei o que. Eu sei que a gente pode ter várias conversas em relação a isso, mas $15 mil, estão falando que é $15 mil a multa que o São Paulo vai pagar pra Conmebol. Ou seja, caso encerrado com o Damian Bobadilha. Se foi esse o julgamento, quem sou eu, né? Quem somos nós pra julgar? Então é isso mesmo, ficou por isso aí e acho que final feliz nessa história, se assim pode dizer, se assim algum dia nós podemos qualificar, né? Classificar isso. Galera, estamos no caminho certo, como eu falo aqui pra vocês. Agora nós vimos aí o Neto falando, né, criticando o São Paulo em relação à demissão do Zubeldia, falando que não era só a culpa do Zubeldia. Vídeo patético, hein, Neto? Vídeo patético, Neto. Na moral, essas falas aí eu não concordo em nada com você. Tenho muito respeito pelo Neto, não gostava muito do Neto. Quando eu comecei a trabalhar com o São Paulo, o canal aqui, comecei a trabalhar com esportes, tive muito mais respeito pelo Neto, mas não concordo em nada com esse comentário, mas você me deixou feliz, Neto. Falou que o São Paulo errou, né? Não é que errou, mas o Zubeldia não era só culpa dele e criticou Oscar e Lucas Moura. E eu falei isso pra vocês, não sei se faz 2 dias, no último vídeo, eu falei... Quando eles estão criticando o São Paulo, é um movimento óbvio, é um movimento fácil de se identificar, porque quando eles criticam o São Paulo, aquilo que eles criticam, nós sabemos que já estamos no caminho certo. Ou seja, quando eles elogiavam treinadores que não davam certo, a continuidade do Diniz, continuidade do Zubeldia, alguns jogadores ruins que, a culpa não é do fulaninho A, B ou C, que nós sabíamos que era. A gente percebe muito fácil, a gente consegue enxergar muito fácil quando estão falando alguma coisa que na minha opinião é pra prejudicar o São Paulo. Então quando eles elogiam, a gente sabe que tá errado. E quando eles criticam, a gente sabe que dá certo, bem como pra mim é o que tá acontecendo em relação a essa fala do Neto. Agora, quer deixar alguma situação desfavorável pro Hernan Crespo e critica o Oscar e Lucas Moura. Pra mim, sabe o que é isso, Neto? Vocês estão com medo do São Paulo. Estão com medo porque o Crespo é um cara que a possibilidade, a probabilidade de dar certo é gigantesca, é muito grande, principalmente trabalhando com esses 2 craques, Lucas Moura e Oscar. Que o Lucas e o Ferreirinha já treinam já fazem trabalho em campo com fisioterapia, ainda não estão preparados, mas já estão para voltar. E aí, pra mim é muito
óbvio, pra mim é muito óbvio mesmo esse movimento de criticar agora o São Paulo. E isso me mostra, nos indica, nos deixa ter a certeza que estamos no caminho certo. A gente sabe que o Crespo, ele é o cara pra trabalhar com garotos da base e para trabalhar com craques igual o Lucas, por exemplo. Crespo jogou com muitos craques, citou na coletiva dele, na coletiva de apresentação, ele citou algumas interações com Vieri, Drogba, Shevchenko. Ele falava, com o Shevchenko eu jogava mais fluido, eu jogava mais pra frente, o Shevchenko rodando mais. Com o Drogba eu saía um pouco mais, o Drogba ficava mais pra frente. Então o Crespo, ele é um cara que sabe lidar, jogou com muitos craques, sabe lidar com os craques, e isso já está repercutindo, reverberando, e aí a gente sabe como a mídia tradicional aqui do Brasil, mais especificamente São Paulo, vai fazer, mas nós já estamos muito acostumados e muito calejados. Então pode sim comemorar, nação, porque nós estamos finalmente no caminho certo. Pode não ganhar, podemos não ganhar, mas a chance é grande, porque agora tem, pelo menos no setor de futebol, a diretoria eu não vou citar, mas no setor de futebol, nós temos uma perspectiva muito boa. Temos uma grande chance, uma grande possibilidade do trabalho acontecer de forma muito espetacular, muito bacana. Agora no São Paulo, e os nossos adversários já estão acusando o golpe aí. Eu tô animadão, galera. Eu tô animadão com tudo isso aí. Mediante tanta boa notícia, tivemos uma notícia ruim. Mike se lesionou, nosso lateral direito, que a gente estava esperando oportunidades agora para jogar com o técnico Crespo também. Da mesma forma que, infelizmente, tudo piorou com o Zubeldia, com o Crespo tudo dá uma melhorada. Para mim, volta a esperança de vários jogadores, até mesmo de um jogador tipo o André Silva. Tô dando exemplo aqui, tá? O André Silva é um cara que caiu de rendimento. Pode ser que saia do São Paulo agora, tem rumor e especulação progressiva sair do São Paulo, mas da mesma forma que tudo piorava com o Zubeldia, pra mim tudo tende a melhorar com o Crespo. Então, até mesmo o André Silva, que até pode deixar o São Paulo. Mas vocês entendem o que eu tô falando? Agora, infelizmente, o Mike se lesionou. Vamos torcer pra ele se recuperar o quanto antes, porque o Igor Vinícius saiu. Então, nós entendíamos que as chances do Mike eram grandes. E o Crespo já, infelizmente, já vai enfrentar problema na lateral direita só com o Cédric Soares. Isso é uma pena, isso é uma notícia muito ruim. Mas o Mike postou lá, vou voltar mais forte, tá? Lógico que vai, moleque. Lógico que vai. Moleque no bom sentido, tá, gente? E eu queria ver demais o Mike, porque pra mim tem bastante potencial e não adiantava, né? Nós vimos o que o Zubeldia fez com o Lucas, Lucas Ferreira, Luca, Matheus Alves. Foi um ambiente desfavorável e mesmo assim eles representaram bem suas chances, suas minutagens, suas oportunidades. Era o que eu queria agora pro Mike, porque com o Crespo eu tenho certeza que as situações serão muito favoráveis para os garotos da base. Mas, vamos lá, gente, vamos lá. Acho que o Mike vai voltar o quanto antes. Vamos torcer muito. Estimo melhoras, muitas melhoras para você, viu, Mike? Para você voltar o quanto antes. Galera, é oficial no São Paulo. Negócio fechado. São Paulo fecha a venda de outro lateral direito novinho também, de 16 para 17 anos, né? Ângelo pro Strasbourg. Venda. Acabou de vender, é oficial, gente. Te digo o que tá acontecendo. Parece que o São Paulo vai lucrar 32 milhões e ainda fica um direito dele, né? Uma porcentagem. Pode ser que renda mais futuramente. Nós estamos... essa venda, por ele ser muito novo, não ter jogado, eu acho menos mal. Pra mim ainda rola uma desvalorização muito grande. Acontece que ficou difícil de nós mensurarmos o que é venda boa e o que é venda ruim com o que essa gestão, o que essa diretoria tem feito no São Paulo, né? A do Ângelo pode ter sido uma boa venda. Mas agora eu já não acredito mais. Vocês acreditam? Eu não boto mais fé. Depois de tudo que vem acontecendo com o Juan Tressoldi, depois da forma como o William Gomes foi vendido, que tá sendo sensação lá no Porto, William Gomes fazendo gol no Mundial, golaço. William Gomes, o que tá acontecendo com o Juan Tressoldi, como o William Gomes foi vendido e agora como o Matheus Alves foi vendido, eu já não acredito mais. Pra mim, tudo que eles fazem cheira enxofre. Então, a venda do Ângelo, que pode ter sido uma venda interessante, porque o jogador poderia dar certo ou errado, eu já não acredito mais. Agora, pra mim, eles estão desvalorizando e fazendo vendas
e ou negócios ruins com jogador após jogador da base do São Paulo. Então é estranho, né, gente? O que vocês acharam da venda do Ângelo? Lateral direito de 16 para 17 anos, foi vendido por Strasbourg, algo em torno de 32 milhões de reais que vão ser pagos em 2 parcelas, mas o São Paulo fica com porcentagem. O São Paulo ainda pode ganhar mais dinheiro lá pra frente em cima do lateral direito Ângelo. O que vocês acharam em relação a isso? Comentem aí quem quiser. E galera, muito provavelmente vai chegar mais um atacante no São Paulo e pode ser sim o Matias Arezzo do Grêmio lá, o centroavante, né? Pelo que nós estamos vendo. Gente, tem outra coisa acontecendo que eu preciso falar pra vocês, que é em relação... O Crespo não falou nada de ninguém. O Crespo só parece que ele realmente questionou o Igor Vinícius porque estava saindo. Mas o Crespo não chegou e falou, eu quero esse eu não quero. O Crespo aparentemente não falou de nada. Pode ter rolado uma indicação ou outra porque o São Paulo tá muito forte no mercado. Forte que eu digo é se movimentando em relação à contratação e venda de jogadores. Está passando por uma reformulação. E pode ser que o André Silva saia. Então o Crespo não falou nada ainda. Mas o São Paulo quer viver intensamente esse mercado de transferência pelo que de primeira mão podemos acompanhar, podemos ver, né? Então, por mais que o Crespo não tenha se posicionado em relação ao elenco atual do São Paulo, nós já vemos movimentações da diretoria do São Paulo. E o Matias Arezzo, te digo o que tá acontecendo. Gente, lembrando que Caleri tá machucado, Dineno chegou, Rian Francisco não sabemos o futuro, estamos esperando que ele estreie e seja um craque com o Crespo, mas o André Silva tem rumores que pode deixar. E aí o Matias Arezzo, que a diretoria já falou que tinha sido descartado, parece que tem coisa pesada ainda. Pesada que eu digo de aquecida, né? Por volta do Matias Arezzo, porque aqui em São Paulo falam que tá descartado, já é um nome descartado, que não vai rolar, coisa e tal, parari, parará, aquela coisa toda. Mas lá no Sul, por exemplo, falam que ainda tem proposta do São Paulo pelo Matias Arezzo. O que pode acontecer dele vir pro São Paulo ainda. Não me surpreenderia caso ele fosse vir pro São Paulo ainda. Matias Arezzo, pelo que eu tô vendo, pelo que eu pude apurar pra vocês, não é carta fora do baralho. Vocês estão entendendo isso? Pelo que tá acontecendo, e por que tá tudo isso, esse burburinho? Porque aparentemente realmente tem alguma coisa. Então o São Paulo queria ele por empréstimo, aí falam que São Paulo, a priori, né, a princípio, iria o empréstimo dele, iria querer o empréstimo dele, aí depois não interessava mais, agora falam, por mais que a diretoria negue, falam que o São Paulo quer oferecer algum bônus, alguma coisa pela liberação por empréstimo ainda. É um empréstimo, mas o São Paulo quer a liberação dele, pagaria algum valorzinho para liberação, para trazer por empréstimo. Então, isso me deixa muito com a pulga atrás da orelha, porque a diretoria do São Paulo, a gente sabe que age assim, aí acho que não tá nem errado, né? Em situação de contratação, nós queremos saber, a gente fica em cima porque a gente respira São Paulo. Nós queremos saber o tempo inteiro o que está acontecendo, o que vai rolar, o que vai acontecer, quem vai vir, quem não vai vir. Mas eu não julgo a diretoria trabalhar assim de forma quieta para contratar e para não entrar em leilão de jogadores, né? O que me incomoda, e é óbvio que eles não... Te digo, mas falaram... Gente, ninguém não falou nada, tá? Ninguém fala nada. A gente não sabe o prazo de volta de jogador lesionado. Então ninguém sabe nada ao fundo que tá rolando. O que a gente vê é um burburinho, uma sondagem muito grande, uma história muito grande em volta do Matias Arezzo, por exemplo, que não me surpreenderia nada caso chegasse amanhã ou depois do São Paulo. Porque aí você fala, mais um centroavante. Aí a gente acorda no outro dia sem o André Silva, com o Rian no PSG. Então ninguém sabe nada porque eles escondem tudo. Não tem nem treino mais no São Paulo pra gente ver. Não tem nem são pouquíssimas informações de treino. A gente não sabe quem volta e quem não volta. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou apurando, olhando tudo e trazendo tudo que eu posso aqui pra vocês em tempo real. O vídeo hoje foi esse, eu vou atualizando como sempre, né, todos os dias. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam aí no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.